Então vamos lá então. Vamos lá. Estamos fazendo um exemplo, né? Estendido, vamos chamar assim. Certo? O que a gente tem até agora? É um semáforo que a gente quer fazer, né? Tá? O que a gente tem até agora? A gente tem um tipo que representa os estados do semáforo. A gente criou um tipo para representar os LEDs, para guardar as informações dos LEDs para a gente facilitar o nosso management, né? Mental. A gente criou duas instâncias específicas aqui com as informações desses LEDs, para a gente conseguir operar em cima deles. A gente declarou 3 funções aqui, por enquanto não chama assim na biblioteca, né? Tá? Uma para acender o LED, aí eu passo a informação do LED para ele. Uma para apagar e uma para gerenciar essa coisa, né? Tipo assim, mais geral, tá? Dado o estado atual, ele produz os efeitos que eu desejo para cada um daqueles estados ali. Tudo bem? No caso do vermelho, ele acende o LED vermelho, ou acende o LED vermelho, apaga o verde e assim por diante. Tudo bem? Isso aqui, ó, vocês lembrarem lá do sistema de estados, você lembra que quando a gente fazia a máquina de estados tinha memória, tinha a função de próximo estado e tinha a função de saída. Essa daqui é a função de saída, ela pega o estado atual e produz algum efeito, tá? Produz uma saída, alguma coisa que é observável, né? Tá? Nesse caso aqui, ó, é máquina de Mealy ou é máquina de Moore? Hã? Por quê? Porque o output só depende do estado. Só depende do estado atual, a saída. Tranquilo? Mas você concorda comigo que eu podia vir aqui e botar outros parâmetros, né? Que poderiam ser entradas da máquina mesmo, tá? E aí isso vira a máquina de Mealy. Tudo bem? Todo mundo ok com isso? Por que eu preciso saber se é máquina de Moore ou se é máquina de Mealy? Para você fazer o esquema da máquina de estados. Para fazer o diagrama de estados. Mas por que eu faria o diagrama de estados? Para entender o fluxo. Para entender o fluxo de execução dessa coisa aqui. Se eu sei que é máquina de Moore, eu sei uma informação, que é uma informação às vezes que é crucial, tá? Que é, eu sei que as saídas só fazem alguma coisa se mudar de estado, na hora que mudar de estado. Quando é máquina de Mealy, as saídas podem reagir mesmo quando eu não mudei de estado. Tudo bem? E aí, às vezes, eu uso essa informação para, por exemplo, para tentar descobrir o que a máquina está fazendo. Aqui eu estou programando a máquina, mas várias vezes o que vocês vão fazer é tentar descobrir, tipo, diagnosticar o que a máquina está fazendo. Vocês querem entender? Alguém vai virar para vocês e falar assim, não está funcionando. Não, mas o que está acontecendo? Ah, eu aperto aqui e não está funcionando. Conversa típica de engenheiro. Assim, se você se deparar com isso, tá? Aí o que você precisa fazer? Você precisa descobrir o que significa não está funcionando. Tranquilo? E para descobrir o que assim, não está funcionando, você precisa ter algum modelo mental do que é o funcionamento correto daquela coisa. Tudo bem? E aí, repare, se você sabe que a saída só muda quando muda de estado, porra, você sabe que você está vendo coisas acontecendo no mundo físico, você sabe que está mudando de estado lá dentro, de alguma forma. Tudo bem? Só essa informação é suficiente para você fazer alguma coisa? Ainda não, mas é alguma informação para você fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, beleza. Isso aqui é o que a gente tem até agora, tá? Vamos fazer uma próxima função aqui para mudar de estado, né? Afinal, quero máquina, quero que ela mude de estado. Tranquilo? Vamos chamar de... Sei lá como é que eu vou chamar. Vou chamar de next state. Pode ser? Eu recebo o estado atual. Opa. Eu recebo o estado atual. E aí é que eu estou pensando se eu vou fazer a saída ser um estado também. E aí isso vira uma função combinacional, né? Ou se eu vou fazer assim void e aí eu estou produzindo um efeito. Tá? Eu tendo a preferir isso.
Diga. Não, só porque eu faria o contrário, com o state sendo um ponteiro. Com o quê? Ponteiro. Com um ponteiro para o state aqui, é isso? Aí você modifica direto o estado. Pois é, mas eu tendo a preferir fazer a função pura, em vez de fazer um efeito colateral. Tô pensando aqui ainda. Tipo, tô pensando, não sei. Tá? Eu tendo a preferir isso aqui. Se eu ver que vai complicar minha vida, eu vou lá e mudo. Então vamos lá. Ó. Next state, né? Então ela é um state T. Então, o que eu preciso fazer? Eu sei o estado atual. Preciso calcular o próximo, né? Então, posso fazer um switch state, igual a gente fez ali no outro. Se for vermelho, qual é o próximo estado? Verde. Se for verde, qual é o próximo estado? Uma pergunta sincera, eu não sei. O café não cafeinou meu cérebro ainda. Se eu estou no amarelo... tem que ir pro vermelho, né? É isso, né? Tipo, estou no verde, aí fica amarelo, aí fica vermelho, e aí fica verde. Diga. Pergunte. Não precisa fazer esse rodeio, vai. Dentro da função ali... Qual delas? Da next state, você colocou state QT. Aqui. State, certo? Aham. Quando você faz isso e você já usou essa variável, né? Você não está criando nada de novo, correto? O que significa eu não estou criando nada de novo? A variável state, ela já existe no programa, correto? Deixa eu melhorar um pouco. Tá, vamos por partes aqui. Isso está me confundindo. Tá bom. Olha só, vamos fazer uma coisa aqui. Porque vou responder a sua pergunta usando a função aqui para eu mudar de estado aqui, ó, na main. E aí vai ter essa, entre aspas, confusão, e aí eu explico já para você, tá? Mas ela tem a ver com o que eu estava te falando antes da aula aqui. O escopo das variáveis. Vou melhorar isso. Aí vamos lá. Aqui, vamos lá, ó. Na main, por enquanto, estou inicializando um estado inicial, inicializando lá as luzes. E aí vamos fazer o seguinte. While. Vou fazer uma coisa bem boba e a gente vai melhorando, tá? Vou fazer um loop infinito aqui. Aí, dentro desse loop, o que é a lógica do semáforo? Para começar, né? Assim, espero o tempo correspondente àquela luz ali, que por enquanto eu não estou implementando isso, mas espera um tempo, tá? Aí muda de estado, muda as luzes, espera um tempo, o tempo correspondente àquelas luzes, muda de estado, muda as luzes, certo? Então vamos fazer isso aqui. Vamos imaginar que eu entrei no loop, tá? Esperei um tempo, e aí eu vou mudar de estado. Eu vou mudar de estado mudando o valor dessa variável state que está aqui. Já vamos falar sobre ela melhor, essa coisa do escopo. Que é a representação do meu estado atual no programa, certo? Então eu mudo, o state vai ser o resultado do next state, certo? Todo mundo ok com isso? Tipo, cálculo novo, tá? E aí a lógica de calcular o novo, repare, isso aqui vai, vixe Maria, assim, tá? Fica parecendo que é mais convoluto, né? Pô, professor, você podia ter feito aquele switch case aí. Sim, eu podia ter feito esse switch case aqui, mas você concorda comigo que na hora que eu estiver montando o meu programa, eu separei os problemas aqui agora, tá? Em vez de eu estar vendo switch case, não sei o que, blá, 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 que você vê que até ele identifica aqui, ó, eu passo o mouse em cima, ele vê que é isso que vai acontecer, tá? Eu simplesmente, tô lendo
Vai calcular o próximo estado. Vai calcular o próximo estado. E a lógica de calcular o próximo estado está separada. Porque eu posso vir mudar de ideia, né? Tipo, falar assim, não, a lógica do cenário não é essa mais, é essa daqui. Esse concordo que eu venho só aqui, e aí uma mudança nessa lógica é bem mais localizada. Em vez de estar misturada lá com a lógica do programa principal, que envolve gerenciar luzes, não sei o quê, envolve mais coisas. Tudo bem? Então, tipo, tenta modularizar as coisas o máximo que vocês puderem. Não é uma besteira pegar um pedacinho de código, mesmo que seja trivial, e botar dentro de uma função. Tá? Vocês viram que a gente fez isso, né? Ó, cadê? O acender e apagar a LED é meio que uma função meio que quase trivial, aqui, ó. Tipo, é uma linha. E essa questão, primeiro você faz o programa que você consegue entender e fazer a manutenção. Depois você otimiza isso. Depois que a última aula terminou, eu fiquei pensando que a gente está passando esses LEDs aqui, aí eu vou comentar sobre o escopo que tem a ver com eles. E isso aqui tem uma otimização meio... que envolve essa história do escopo e a passagem de parâmetros aqui. Tá? Porque aqui eu estou fazendo toda vez que eu acendo o LED, eu estou fazendo uma cópia disso aqui. Aí essa cópia demora um tempo para acontecer. Tá? Tudo que tem que acontecer vai demorar um tempo para acontecer. Então, se eu preciso fazer uma cópia de um dado, demora um tempo para eu copiar aquele dado. Aqui, nesse caso aqui, eu podia passar o dado direto, mas sempre leitura, passar o dado direto, ler as coisas direto dele e ir para frente. Tá? Mas primeiro você faz a coisa funcionar, depois você vai arrumando e otimizando. Primeiro você faz funcionar. Não fica tentando pensar em coisas complicadas primeiro. Tá? Mas vamos lá. Muda de estado. Manage lights, state, e aí produz o efeito. Esse aqui é a lógica da máquina de estado, está aqui, né? Ó. O que a máquina de estado tem que fazer? Quando acontecer um evento de sincronia, ela muda de estado e produz as saídas. Quando acontecer um evento de sincronia, ela muda de estado e produz as saídas. Isso aqui está assim, tá bem semântico aqui para mim, tá? O que não está muito bonitinho ainda é a coisa do evento de sincronia. Tá? Mas, por enquanto, aqui para mim o evento de sincronia eu dou uma volta nesse loop aqui. Tá? Aí eu quero melhorar isso, eu quero controlar esse evento de sincronia com o timer. Mas vamos indo. Tá? Vocês veem que a gente está dando baby steps, mas caminhando para o que a gente quer. Eu vou botar um delay aqui de software, igual a gente tem aqui. Não. Como é que era mesmo? Você volatile. Volatile, unsigned, int, count igual a, sei lá, 10.000. Count é maior do que 0. Count menos. Aí vai ficar num delay esperando, tá? Meio que para a gente poder ver a coisa acontecendo. Precisaria ser volatile. Aqui precisa, porque o corpo do for está vazio, o compilador vai otimizar. Ele fala, você tem um for, você tem uma variável que você nunca usa. Você não usa para nada, então eu vou jogar fora. Vamos compilar e ver quais as besteiras que a gente fez. Vamos lá. O next state você não colocou o retorno. Pera aí, vamos por partes. Aqui está reclamando de identifier count is not defined. Estou programando no C++, né? Dava para colocar aqueles códigos ali da inicialização do GPL uma função na pessoa. Ainda estamos pendentes para fazer isso. Esse return 0 vai reclamar porque essa linha ele percebe que nunca vai ser alcançada, né? Blá, blá, blá. Peraí, vamos de cada vez. Já vou olhar isso. Se você puder comentar
Eu vou... Tá na minha... Calma, segura aí. O next state, eu acho que ele tem um retorno padrão. Porque como todos os retornos estão dentro de um case, mesmo que sejam todas as possibilidades, você não entende isso. Então você tem que colocar um return padrão. E o que seria o retorno padrão? Mas Não. ficaria false Fora do switch, mas... não vai fazer diferença, né? Que ele está fazendo return dentro do case, então o break aí também não faz sentido. Né? Queria saber... Ah, é isso que ele está reclamando desse break, tá? Ah, é verdade. Isso, muito bem. Eu não preciso desse break porque se eu entrar nesse case, o return já sai, né? Tipo, já quebra a coisa. Então, por isso que ele está dando esses warnings aqui, não precisa, vamos tirar. O ideal é você evitar os warnings, tá? Missing return statement at end of non-void function. É bem o que eu não queria colocar. Eu odeio fazer esse tipo de coisa que eu vou fazer agora, tá? Unreachable. Tipo assim, eu vou botar alguma coisa só para o compilador parar de chorar na minha cabeça, mas eu, olhando de fora, sei que esse caso aqui nunca vai acontecer, né? Eu olhando de fora, tá vendo? Pelo menos em princípio, tá? Pelo menos em princípio, né? Pelo menos em princípio. Tá? Não é que como se isso aqui nunca pudesse acontecer, tá? Porque esse state, ele é state T, e aí é um enum, né? Que a gente definiu aqui atrás. Em princípio, o enum só pode ser essas três coisas, mas você pode atribuir um outro valor para esse enum aí, fora desses cases aí, um int, e ele vai fazer alguma coisa. Então, nesse caso aqui, botei red como se fosse uma coisa. Aí, então, não preciso retornar nada. Hã? Tipo isso. Eu vou até tirar esse breakpoint daqui. Quero tirar esse breakpoint daqui. Tem mais coisas aí. Agora vamos torcer para essa coisa funcionar. Tá rindo, mas é exatamente assim, né? Não, mas todo mundo é. Todo mundo é. Ficou muito rápido, mas... Peraí, que tá ruim de ver. Então, em vez de 10 mil, vamos botar 60 mil aqui. Tá um pisca-pisca da porra aqui, peraí. Bora. Então vai. Ó, tá vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo. Parece uma mágica, né? De ter impressão, tá? Então vamos lá, segura a onda. Agora deixa eu explicar outra coisa aqui, que é o Thiago tá com dúvida e vai ser a dúvida de muito mais gente. E é uma questão meio sutil. É uma questão meio sutil. Não é exatamente sutil. Presta atenção no que eu vou falar. Olha só o que está acontecendo aqui, tá? Porque está acontecendo uma coisa. O programa entra na main e começa a executar, tá? Isso daqui, ó, isso aqui, tudo que está aqui dentro dessas chaves aqui, eu vou chamar de corpo da função. É a implementação da função main, tá? E tudo que eu declaro de variáveis aqui dentro, tá? Eu vou chamar de escopo dessa função. Vou repetir. Esse bloco de código aqui, a gente está chamando de corpo da função. Está bem delimitado, visivelmente delimitado, porque tem as chaves aqui, tá? Mas esse é o mesmo conceito em assim, praticamente todas as linguagens. Você chegar em Python, tá? Não tem exatamente um abre e fecha alguma coisa, mas tem a indentação que você precisa fazer. Tá? Java, mesma coisa, mesma sintaxe. Praticamente todo mundo copiou essa sintaxe aqui do C. Tá? Ou essa ideia de identar para definir os blocos de código. Tá? Tudo o que eu declarar aqui dentro, todas as variáveis que forem visíveis aqui para mim, aqui dentro, esse conjunto eu vou chamar de escopo. Escopo desta função. Tudo bem? Então, repare, eu tenho um escopo desta função que tem algumas variáveis visíveis. Por exemplo, o state
que é do tipo state t, tá? Que eu declarei aqui dentro. Tudo bem? Por isso que eu posso ler e escrever nesse state aqui dentro, porque está visível, o valor dessa variável está visível dentro desse escopo. Todo mundo bem? Calma. Vamos por partes. Olha só. Calma por partes. O count, ele está declarado dentro deste escopo menor, tá vendo? Ele está declarado dentro do escopo do while. É uma variável nova que eu declarei aqui dentro, né? Se eu tentar acessar o count fora do escopo onde ele foi declarado, eu espero receber um erro. Ele vai falar para mim, identificador count não está definido. Repare, o escopo não é definido. Eu posso ter escopos dentro de escopos. Tá? E essas coisas, em princípio, não se misturam. Em princípio, não se misturam. Em princípio, é para ser bastante hermético. Tá? A regra é a seguinte: aquilo que eu declaro num escopo mais externo fica visível para as coisas do escopo mais interno. O state foi declarado no escopo da função main. Dentro da função main tem um escopo menor do laço while, que está vendo o state. Esse state aqui eu estou lendo e eu estou escrevendo na variável do escopo mais exterior, que eu costumo chamar assim. O escopo mais externo da função main. Só um segundo. Só que dentro do escopo mais interno eu declarei uma nova variável, count, e as coisas que acontecem no escopo interno, em princípio, não vazam de volta para o escopo de fora dele, mais externo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Declarar uma variável dentro num escopo mais restrito, num bloquinho mais restrito de código. Tá? Aqui em C é relativamente fácil de perceber os escopos, porque eles, em geral, são definidos por essa chave, esse bracket aqui. Tá? Em geral. Não é a regra, não é essa a regra, mas em geral é por aí. Tá? Então é bem visível. Tem outras linguagens que é um pouco mais sutil, você percebeu o que é o escopo de cada coisa. Vamos lá. E aí, repare, ó, alguma coisa que eu declarei num escopo mais interno não é visível no escopo mais externo. Tranquilo? Então, essa é a primeira questão. E aí, repare. Na hora que eu chamo manage lights, vai acontecer um fenômeno que, em geral, a gente fala assim, não façam isso, mas não tem jeito. Na prática, a gente faz. Mas a gente precisa ficar atento, que é o seguinte. Na hora que eu for chamar o manage_light, vocês concordam para mim que essa variável state, o argumento state que eu estou passando, é essa variável, que se refere a esse valor red, nesse momento. Certo? Na hora que eu vou executar o manage_light, a gente viu, né? Vai acontecer aquela coisa no assembly, tá? Vai chamar a subrotina, blá, vai pular outra coisa do código. Ele vai começar a executar isso aqui, ó. O que era? Manage_lights. Aqui, ó. Ele vai executar, ele vai entrar neste escopo aqui. No escopo da função manage_lights. Vindo a partir da função main. Tranquilo? E aí, repare, o manage_lights está declarando uma variável. Os parâmetros que eu passo para ela, que eu dei... Lembra que eu dei nomes para as coisas, tá? E eu estou tentando usar os nomes. Isso que eu declarei aqui, eu chamei de parâmetro da função. Isso que eu entrego para a função de um valor específico para aquilo, eu chamei de argumento. Tá? Toma cuidado com isso, porque, em geral, na hora que a gente não toma cuidado com essa diferença. E aí a linguagem fica imprecisa. Eu estou voltando aqui chamando a atenção porque eu estou tentando ser preciso na linguagem. Eu estou passando um argumento que é um valor específico, que vai ser o valor específico que essa variável, que é uma nova variável, declarada no escopo local da função manage_lights, vai ser atribuído, como se eu estivesse inicializando ela. Ok? Só que repare, esse state é um state neste escopo, que se confunde
em parte, com este state que está nesse escopo. Apesar de ter o mesmo nome e o mesmo tipo, ainda aqui, é muita coincidência mesmo, tá? Apesar de ter o mesmo nome e o mesmo escopo, são duas variáveis distintas. Por quê? Porque para eu caracterizar completamente o que eu estou chamando de variável, eu preciso dessas três informações. O nome, o identificador, né, o símbolo a que ela se refere, o tipo, que me diz como é que é a organização dos dados a que ela se refere, e qual é o escopo dela. Para eu poder entender quando que eu posso acessar e quando que eu não posso acessar aquilo. Agora, minha dúvida, se você tirar esse state, essa declaração aí, já inicializando ela com head, e colocar lá para cima, qual a diferença? Se eu tirar daqui, E colocar assim, antes das funções. aí ele vai, se eu tirar daqui, tá, vamos lá. Tô entendendo. Se eu tirar daqui, E põe lá em cima das funções. E colocar aqui, está dizendo. Colocar ela no escopo que está fora de todo mundo, que a gente chama de escopo global. Depois do type def, né? Ou não? Ah, tem que ser depois do type def, porque aqui ela não existe aquele tipo ainda. Isso, colocar esse Isso, que é o que a gente vai chamar de escopo global. aí ela seria global, né? Exatamente. E aí eu vou conseguir visualizar ela sempre, mesmo quando ele entrar para executar a função. Em princípio, sim. Agora, Porque da outra forma, que era a dificuldade que eu tinha que relatar lá, às vezes eu estava executando a função, mas eu queria saber o valor da variável, para saber o que estava acontecendo, eu não conseguia enxergar ela, porque ela estava declarada. então, em princípio, se a gente fizer isso aqui, tá? Existe agora um state no escopo global. Na hora que a main começar, ela vai ser o primeiro escopo local, né? Que é a primeira função que vai ser executada. Esse state aqui vai se referir àquela do escopo global, tá? E na hora que eu entrar aqui, ó, no Manage Lights, naquela primeira chamada do Manage Lights, esse state aqui vai se referir ao escopo local. Esse state aqui, ó. Mas e se você puder executar só para a gente ver lá no variáveis, vai aparecer dois states só, entendeu? Na hora que você entrar na função. Eu acho que não vai aparecer. Porque, tá. Você quer ver se o debugger vai me mostrar dois states? Ele não vai mostrar dois states diferentes, porque na hora que eu entro num escopo local, se tem uma variável declarada lá, com o mesmo nome, tipo, de uma variável do escopo de fora, global, ou do escopo mais externo, aquela variável interna, ela vai, a gente chama de shadowing. Ela passa a... É porque eu estou pensando a palavra sobrescreve a anterior, mas não é isso. Ela esconde a anterior. Porque é uma questão de símbolos. Na hora que eu defino um símbolo no escopo local, aquele símbolo passa a funcionar. Só que se já tinha um símbolo definido antes, aquele símbolo do escopo local é o que vai funcionar. É o mesmo símbolo. Só que ele passa a se referir a uma coisa... Eu perco o acesso da variável do escopo global na hora que eu faço aquilo. Entendeu? Quando eu, entre aspas, sobrescrevo esses símbolos. Se eu quiser ter acesso àquela coisa, eu preciso mudar o nome das variáveis e ter símbolos diferentes para falar delas. Entendeu? Aqui não dá para ver o que você quer ver. Desse jeito. Tá? Agora, isso daqui é normalmente uma coisa que a gente quer evitar com todas as forças mesmo aqui em coisas de sistemas embarcados. A gente vai usar variáveis globais, sim, por quê? Por causa das rotinas de tratamento de interrupção, eu não tenho como passar argumentos para ela. E aí, se eu preciso entregar informações para ela, essa informação não está no escopo global. Eu não tenho alternativa. Tá? Só que, tirando esse caso, colocar informações aqui no escopo global dificulta muito a gente pensar sobre exatamente isso. De qual variável eu estou falando em qual momento? É muito mais fácil gerenciar as variáveis em escopos locais. Entendeu? Por quê? Porque a gente entra numa função e aí Porque olha só, na hora que eu estou do jeito que está aqui, com uma variável em escopo global, eu não estou vendo toda a informação
a que se refere, que essa main vai tratar. Eu não estou vendo. Tem informação chegando nela que não está, olha só, não está nem aqui, não está aqui e não está aqui dentro. Mas tem informação relevante, essencial, na verdade, para eu compreender o que essa main faz. E essa informação está invisível, né? Ah, professor, mas é só você rolar o arquivo. Aqui está um arquivo só, tem nem 100 linhas de código ainda. Agora, pense num projeto, qualquer projetinho de software aí tem dezenas de arquivos, tipo, milhares e milhares de linhas de código, qualquer projetinho pequeno. Tá? Rapidamente, essa informação aqui começa a você olhar e falar assim, rapidamente, você olha assim e fala, que porra de state é este? Tá? A IDE ajuda a gente em algumas coisas. Você pode clicar com a direita aqui, fazer um Open Declaration, ela meio que faz um esforço para te levar lá. Tá? Ela que faz um esforço para te levar lá. Então, assim, tem algumas que te ajudam, mas, cara, assim, você ficar mudando só você ficar mudando de tela o tempo todo, quando vocês estão fazendo prova, a pior coisa que pode acontecer é você estar fazendo a prova, a questão no lado da página, você tem que virar a página, né? E começar a fazer no verso, né? Por quê? Porque você perde a visibilidade da informação que você já tinha produzido, certo? É exatamente o que a gente está fazendo aqui na hora que a gente faz esses globais aqui. Essas variáveis globais. Exatamente a mesma coisa. Se você não quer fazer na prova, você não quer fazer aqui. É fácil vocês entenderem por que não é para fazer isso aqui. Tudo bem? Exceto se for estritamente necessário. Se não tiver outra alternativa, você vai lá e faz, óbvio. Interrupção. Mas aí a interrupção também você não pode retornar valor, né? Mais ou menos, não posso retornar valor, mais ou menos. Porque eu posso sempre deixar um ponteiro, um ponteiro, eu posso fazer uma variável global, dar um ponto lá dentro, construir um ponteiro para essa variável global e alterar a variável global por meio de um ponteiro. Então eu consigo retornar as coisas, mas é meio convoluto, sim. É via mecanismos de efeitos colaterais. Alterar o valor de uma variável global dentro da interrupção, ele não altera? Altera. Você não precisa nem de ponteiro para isso. Só com ponteiro. Mas eu posso definir na variável global um ponteiro para uma outra variável em algum outro lugar do meu programa. E aí eu usar esse ponteiro, que é a única coisa que é global, para mexer numa outra coisa de escopo local em outro lugar. Só que isso aí é receita é uma complicação do caramba. Assim. Não uma complicação porque o código é complicado, não é isso que eu estou falando. Fica bem mais complicado de você ler a coisa que está acontecendo e conseguir compreender o que vai mexer aqui, o que está alterando na hora que eu escrevo aqui uma coisa, ou da onde que eu estou lendo na hora que eu estou lendo isso aqui. Tá? Aí vamos lá, continua. Continua porque eu não falei disso aqui, mas isso aqui é importante. Na hora que eu faço, olha só o que está acontecendo. Na hora que eu faço, ó, eu tenho uma variável no escopo local, state. Na hora que eu faço essa chamada de função e eu passo esse valor para ela, lá dentro, cadê? É o next state aqui nesse caso. Esse state, a gente tem duas, em C, tecnicamente, eu só tenho uma forma de passar os argumentos para a função, os dados para dentro de uma função, tá? Que é fazendo uma cópia desses dados. Então, na hora que eu faço o state t, na hora que essa função entra aqui, ela vai copiar os dados que vieram de fora numa nova variável local, state. Tá? Na hora que a gente estava debugando na aula passada, talvez você não tenha reparado que eu fui indo rápido, mas na hora que eu vi, eu falei assim, não, isso está ruim. Aí eu comecei a botar uns breakpoints. Tá? Por quê? Porque na hora que eu entrava numa função, ela estava saltando para uma outra função que chama mainCopy. Eu vou rodar aqui no passo a passo para vocês verem. Eu não quero analisar o que esse mainCopy faz. Eu só quero mostrar para vocês que isso acontece. É bom ver as coisas alguma vez. Blá, blá. Né? Aí olha só. Na hora que eu vou começar a rodar o Manage Lights, tá? Na hora que eu mando entrar na função... foi direto. Me sacaneou, né? Aqui, ó. Em algum momento aqui, ela saltou para essa função que chama mainCopy. Copiar a memória. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma cópia de alguma coisa na memória. Tudo bem? Reparem que isso aqui aconteceu quando eu
estou tentando fazer o turn LED off. Tá? Por quê? Porque eu estou passando uma struct para ele. E aí ele foi lá e está começando a fazer uma cópia dessa struct. Tá? Professor, por que ele não fez isso quando eu estava fazendo o state? Você viu que ele não entrou, ele foi direto aqui para o switch state e estava fazendo o que a gente esperava. Tá? Porque o enum, por baixo dos panos, é só um int. Por baixo dos panos é só um int. E a cópia do int é simplesmente ele ir lá e criar um valor novo. Não tem um processo muito complexo de cópia. Tá? A struct não, a struct é mais complicada. Porque tem várias coisas que eu preciso copiar. Aí quem faz essa cópia aqui é essa função mainCopy. Que está na biblioteca padrão do C. Tem um standard lib. Tranquilo? Tecnicamente em C, eu passo um argumento, na hora que começa a função, ele copia os dados para esse escopo local, para variáveis nesse escopo local. Tecnicamente, é a única coisa que acontece. Tá? Só que tem hora que eu não quero ficar fazendo essas cópias. Tem hora que essas cópias são custosas. Por exemplo, do LED aqui, tipo, eu estou copiando uma struct, inclusive eu estou copiando só para ler. Aqui, na hora que a gente está fazendo... Deixa eu sair daqui. Na hora que a gente está fazendo aqui não, eu faço a cópia para escrever também, né? Eu estou alterando aqui. Aliás, não, mentira. Eu faço uma cópia só para ler, porque eu estou lendo a máscara, eu estou lendo o ponteiro e estou usando o ponteiro para acessar e mexer num dado em outro lugar. Então, os dados que estão na estrutura do LED, eu só estou lendo mesmo. O ponteiro e a máscara. Onde eu estou escrevendo em outro lugar ainda. Tá? Então, é só leitura. Se eu só vou ler uma coisa, eu não preciso copiar a coisa só para ler. É relativamente seguro, se eu sei que se eu só vou ler, é relativamente seguro eu não fazer uma cópia. Tá? Só que, teoricamente, em C, não tem essa opção de não fazer uma cópia. Tá? Como é que a gente faz, então, para eu passar um dado sem fazer uma cópia? Eu passo um ponteiro para o dado. Porque a cópia do ponteiro é copiar um int também. E aí eu passo a ter um ponteiro lá dentro que eu consigo ir lá e acessar os dados diretamente, sem ficar manipulando os dados, de copiar os dados para lá e para cá. Tudo bem? Que é o que eu poderia fazer aqui, falando assim, ó, me dá um ponteiro para essa coisa. Me dá um ponteiro para essa coisa. Aqui eu vou acessar assim. Assim eu vou acessar assim. Seria equivalente fazer isso. Aí não tem essa cópia. Porque na hora que ele entrar aqui, ele vai receber o ponteiro, ele copia o endereço numa variável local. Tá? Aí essa cópia é bem barata. Vamos chamar assim. Nem é considerado uma cópia isso aqui, para todos os efeitos. Mas é uma cópia, tecnicamente. Eu vou fazer essa cópia do ponteiro, e aí eu passo a usar o ponteiro para ficar mexendo no dado, que é o dado, um desses aqui, ó. Em vez de mexer numa cópia desses aqui. Numa cópia local desses aqui. Então tem essa coisa do escopo e da cópia. Entendeu? Quando você está lá, que você falou para mim, não estou vendo as variáveis. Aí pode ter várias coisas, preciso ver o seu código específico. Pode ser shadowing, pode ser que você tenha uma coisa com o mesmo nome no escopo local, aí você não vê a do escopo global, mas você não consegue ver mesmo, não tem acesso mesmo. Tá? Mas pode ser que você está tentando modificar uma cópia de alguma coisa, em vez da coisa em si. Tá? Então tem que primeiro ver o que está acontecendo. Todo mundo ok com isso? Por isso que em C é tão comum passar ponteiros, tá, gente? Tá? É tão comum passar ponteiros. E aí, repare, se eu estou afirmando que esse ponteiro eu só vou ler dele, seria bom que o compilador me ajudasse a verificar que eu só estou lendo. Tá? E aí, se eu não me engano, eu posso falar que isso aqui é um LED. Como é que era mesmo? Eu acho que é aqui, ó. Const aqui. Tem que ser antes, cara. Não, eu acho que tem que ser aqui, nesse caso. Ele pode ser const LED T também. Porque pode ser const LED T pointer e pode ser LED T const pointer. Aí eu nunca lembro qual é a semântica. Um deles significa um ponteiro para um LED T que não pode ser modificado. O LED T não pode ser modificado, os dados. E o outro é um ponteiro que não pode ser modificado para um LED T. O ponteiro você não pode mexer em qual endereço que ele... Não pode mudar qual a variável que ele aponta. Eu acho que da direita para a esquerda, se você quiser ver essa lógica. Como é que é? Da direita para a esquerda. Então, é uma constante do ponteiro LED. Aí, no caso, é um const para variável
Como é que eu digo para ele? Eu quero um ponteiro para um LED T, só que eu não posso alterar os dados do LED T. Aqui, não é? É aqui, ó. Para eu falar que eu não posso mexer, o LED vai vir um ponteiro e eu só posso usar esse ponteiro para ler e não posso usar esse ponteiro para escrever. É aqui, assim. Né? É aqui. Mas eu acho isso confuso também. Até porque pode ser um const LED T, const pointer. Sacou? Pode ficar um bagulho bem doido. Hã? Na verdade, pelo que eu estava vendo aqui, isso e o const antes do LED é igual. A única diferença é se você colocar antes ou depois do asterisco. Então, se você coloca que inferno. antes do asterisco, ele é a variável, a constante. Você está dizendo que eu ainda posso botar aqui, né? Isso. Quer dizer que você não muda o ponteiro em si. Eu não mudo. Mudar o conteúdo do ponteiro, mas o ponteiro em si é constante. O endereço que está guardado lá tem que ficar constante. Essa é a semântica disso, certo? Se eu colocar aqui, quer dizer que eu posso mexer no endereço que o LED é uma coisa que guarda o endereço. Eu posso mexer em qual endereço é esse, mas eu não posso mexer nos dados a que isso se refere. Isso. E quando eu boto aqui, É a mesma coisa. é a mesma coisa? Ele está falando que a referência é o asterisco. Ele está falando que a referência é o asterisco. Antes ou depois do asterisco. É só você testar, você tenta mudar aí o valor do endereço aí, e aí o compilador já deve ficar, né? Deixa eu mexer. Ó, já que a gente entrou nessa noia, né? Mas eu acho que esse aqui eu não queria entrar muito nesse detalhe. Se eu fizer um const star assim, aqui tem que ser assim agora, porque eu tenho um ponteiro. Aqui tem que ser assim, porque eu tenho um ponteiro. Calma. Aí aqui na chamada, onde que eu estou usando esse negócio? Turn let off. Aqui eu preciso passar o endereço dessa coisa, compilar. Ah, tá aqui atrás. Aqui é const estrela. Acho que é isso aí, ele não vai reclamar mais não. Ele já compilou, ele vai rodar, ele vai fazer o que a gente viu fazendo. Eu não sei porque que eu apertei aqui. É porque eu preciso ver para crer, né? Tá? Mas é porque eu não tô tentando escrever aqui nesse caso aqui, então não vai fazer diferença nenhuma. Eu deixo assim, será? Deixa o const depois do asterisco que compila só para ver se ele compila. Ele vai compilar dos dois jeitos, porque você não está nem mudando. Aqui? Você quer? Não, mas as duas coisas vão compilar, porque aqui dentro eu garanto que eu não estou escrevendo. Eu estou lendo e eu tô vendo que eu não estou escrevendo. Porque você tinha falado que quando é ali, não pode mudar o valor também do ponteiro. Mas isso também não está mudando. Mas ali, Para mudar o valor do ponteiro, você teria que colocar LED igual a 2, por exemplo. Ou o endereço de alguma coisa. Eu vou deixar assim que eu estou satisfeito. Eu vou mudar esse aqui também assim, para poder ficar igual. Agora que a gente já entrou nessa discussão toda, eu vou arrumar os dois aqui. Cadê? E aí, na hora de usar, eu preciso passar endereços. E aí, em princípio, não acontece mais cópia de struct para lá e para cá. Em princípio, não. Mas eu queria andar para frente. Todo mundo ok? Tudo bem? Esse idioma, entre aspas, é extremamente comum em C, tá? Esse idioma aqui. Justamente por conta dessa questão de escopo que eu preciso fazer cópia, não fazer cópia, não sei o que lá. Então, mesmo que você não precisasse de um ponteiro, às vezes é mais barato a gente passar um ponteiro, passar o argumento por referência, que a gente chama, né? Via um ponteiro, do que fazer a cópia. Tá? E aí, como eventualmente você se acostuma a fazer isso, meio que tem gente que se acostuma a fazer isso, inclusive, com variáveis que são simples, assim, tá? Tipo ints e chars e tal, não sei o quê. Eu já prefiro evitar quando eu posso, né?
Ok. Então vamos lá. Então a gente tem aqui a lógica da máquina de estados. Vamos fazer uma função de setup aqui, pode ser? Isso aqui está feio, né? Isso aqui está feio. Então vamos fazer o seguinte. Eu preciso do P1dir para poder fazer o setup. Só que o P1dir é a informação dos LEDs, né? Então eu posso vir aqui no LED, botar mais alguma coisa aqui. Unsigned char pxdir. O px é char também, é byte, né? Aí do lado de cá eu tenho pxdir vai ser endereço do P1dir. Esse cara aqui vai ser pxdir, vai ser o endereço do P4dir. Aí eu quero fazer duas funções aqui, ó. Não, duas não, né? Vou fazer um void setup LED. Aí eu passo um LED T. Agora virou selva. Isso aqui. Cadê as de LED? Ficou depois? Depois. Então vou botar aqui. E aí como é que é o setup do LED? Eu preciso fazer isso aqui, certo? Eu vou copiar aqui para poder enxergar o que tem que acontecer. Então vamos lá. Então vai ser LED, vai lá dentro, pega o pxdir, faz um ou igual com o LED mask, certo? E aí, isso daqui é apagar o LED, né? Então eu posso simplesmente fazer um turn LED off e dar o LED para ele, certo? Parece ok, né? Parece ok. A gente vai rodar e vai ver se está ok mesmo. Aí aqui o que eu preciso fazer primeiro é setup LED e passar o LED red, não, o endereço, um ponteiro, a referência. Isso aqui a gente chama de referência. Setup LED, a referência para o LED green. Onde que a gente errou? Unresolved symbols remain. Porque não é assim, né? Porque é assim. O que mais? Não, mas tem algum erro aqui que eu não estou vendo. Era isso. Era isso. Então, vamos rodar. O ideal era ter um teste, tá? Tá mais bonitinho, mas como aqui não é engenharia de software... Tá lá, ó. Mesma coisa. É bem mais seguro você... Uma vez que você está rodando uma coisa, você... Isso que eu acabei de fazer, a gente chama de refatoração, né? Tipo, eu peguei uma coisa que já estava funcionando e reescrevi ela, tá? É bem mais seguro você fazer esse tipo de coisa quando você tem alguma coisa rodando, funcionando. Porque aí você olha e fala assim, estava assim antes, está assim depois. Você sabe que você não fez merda, que você não quebrou. O ideal é ter um teste, tá? Sim, mas a gente está fazendo um teste no olho aqui, né? Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente tem a lógica da máquina... A gente tem, ó, setup... Essas variáveis podem ser locais, né? Elas não precisam ser globais, precisam? Essas aqui? Precisa, porque senão você teria que passar elas para o manage lines.
Ah, é, né? Podia melhorar esse manage de lights. Mas eu não quero fazer porque eu vou precisar, como eu preciso passar vários, eu precisaria passar um array de LEDs, né? Ia ser bem bonito a gente fazer isso, hein? Mas deixa pra depois. Hã? Deixa pra depois. Vamos deixar num to-do list aí de coisa pra fazer. Tá bom, vamos lá. O que eu quero tirar daqui agora? Eu quero tirar esse delay e quero botar o timer para fazer a sincronia o evento de sincronia da máquina de status. Pergunta. Qual que é o estado final que você quer do semáforo? Vai ser só um tempo, tem também o input do... Primeiro eu quero fazer o tempo correto, depois eu quero botar um botão e aí mexer no tempo com o botão, por exemplo. O botão do pedestre, por exemplo. Que faz, sei lá, faz o verde terminar mais rápido, alguma coisa assim. Estou fazendo meio que indo aqui, explicando o que está acontecendo. Fechou? Então vamos lá. Agora vocês me ajudam aí, porque eu não lembro direito de sintaxe. Eu quero usar um timer para fazer para disparar uma interrupção. E aí eu quero que a interrupção seja o evento de sincronia para mim. Tranquilo? Repare que na hora que aconteceu o evento de sincronia é para eu mudar de estado, certo? Aí eu tenho o meio, que é a opção. Eu estou meio que me adiantando, mas de fazer essa função dentro da função da rotina de tratamento de interrupção, certo? Só que para isso, a rotina de tratamento de interrupção vai precisar ver o state, que é uma variável local, e eu não consigo passar para ela como um argumento, que nem a gente está fazendo aqui. Eu precisaria passar esse state para o escopo global, e aí ficaria visível lá na rotina de tratamento de interrupção. Ou então eu faço uma outra coisa, que é o que eu costumo fazer, que é, eu crio uma outra flag no escopo global, que é do tipo assim, simplesmente fala assim, aconteceu sync, true, ou inicializa ele com false. Aqui dentro de alguma coisa eu faço uma lógica de, se aconteceu o evento de sincronia, se esse sync for verdadeiro, aí eu faço a lógica de mudar de estado. Se ele for falso, não faço nada. E aí normalmente eu fico fazendo isso, tá? Mas vamos indo. Professor, Sim. você poderia fazer um estático dentro da função. Podia fazer o quê? Você pode declarar o state dentro da função de interrupção como estático. Mas aí eu vou ter acesso a ela por fora? Não, você só vai ter dentro da interrupção. Mas se você só tem um timer que vai fazer exatamente o que a gente está fazendo agora, você pode fazer estático e aí nunca vai mudar a variável. Então você consegue manter o estado. Consigo? Eu acho que sim. Onde é que tá os datasheets, velho? Ah, não é SD, é Sysmic aqui. Vamos implementar primeiro a lógica do timer e aí depois a gente vê como é que faz isso. Table of Contents. Vamos lá, timer. Timer tipo, basicamente é isso que é essa informação que a gente precisa, certo? Basicamente é essa informação que a gente precisa. Como eu não vou usar, em princípio, um comparador, basicamente eu só preciso ver o que está acontecendo aqui, para controlar esses sinais, certo? Então, olha lá, eu quero... Primeira coisa que eu preciso é definir um modo de contagem. Aliás, antes até disso, né? Definir um clock para alimentar esse timer. Aqui nas coisas da Texas, em geral, esse SM clock é o que a gente usa para esses periféricos. Tá? Em geral, o que a gente usa aqui. Tá? Mas tem vários... Como você não precisa de muita precisão, né? Meu standard é fazer o SM clock. E aí configurar ele lá com como é que chama? Com um oscilador interno.
Que eu consigo, inclusive, entre aspas, calibrar ele para dar um timer mais certinho, né? Mas eu não preciso de um timer externo, tipo com cristal e tal, tão certo, tão preciso, né? Bem, vamos fazer o que? Alguma coisa. A tua proposta é usar o A-Clock? O que vocês estão usando no laboratório? Depende do quê? No PWM para aumentar o brilho, a gente usou essa fonte. E o A-Clock vocês usaram quando? Aham. Para identificar os períodos de um curso, por exemplo, que é pequeno, eu usei o SM Clock. Quando eu não precisei de precisão, eu usei uma clock. E como é que vocês estão controlando esse A-Clock? Não, mas quanto que é o valor dele? 32.000. Ele é fixo. Ah, ele é fixo? 2 elevado a 15? Então vamos usar esse A-Clock. Então para selecionar, eu preciso do Tassel igual a 1, certo? Eu vou fazer aqui no braço primeiro, depois a gente vem e bota numa função. Igual a gente fez com as coisas dos LEDs ali, tá? Então, eu preciso fazer... Como é que é? É timer A. Hã? Vixe, Maria, é verdade, vocês têm razão. Peraí. Eu que estou enferrujado. É o TA, qualquer coisa, CTL. Vamos usar o, sei lá, o timer 0, que tem, eu sei que tem nesse aqui. CTL, que tem esses bits aqui, certo? Então, vamos lá. Então, é TA0 CTL, vai receber Tassel 1. É assim? Ou é, acho que é só 1. Tassel 1. Hã? Mas a soma também funciona. É até mais comum de você ver assim. Porque como essas máscaras elas são mutuamente excludentes, os bits, o ou é igual ao mais. Não foi isso que a gente viu? Ah, a gente viu isso em sistemas digitais. Que é o ou exclusivo, lembra disso? Tá, vamos lá. Aí eu preciso fazer divisão. Vocês estão falando para mim que é 2 a 15. Se eu dividir por nada, aqui, por 1 aqui e por 1 aqui, eu tenho 16 bits, quer dizer que eu consigo contar 1 segundo, por exemplo. Que eu não quero deixar um tempo muito grande aqui para a gente não ficar esperando 30 segundos o negócio aqui na nossa frente, né? Então eu consigo fazer aproximadamente 1 segundo com o que já tem aqui, né? Então vou fazer ID1 e IDX1. Precisa mexer no Isso aí é uma informação que normalmente eu tendo a não assumir e escrever explicitamente. Eu prefiro escrever explicitamente. Mas, olha só, aqui no documento está falando, tá vendo aqui nos bits, né? Tá falando que é read, write, você consegue ler e escrever, e ele é inicializado com 0. Mas tem alguns aí que não são inicializados no reset. Então, repare, se eu não falar nada no meu código, eu estou supondo que a pessoa sabe a pessoa, no caso, sou eu que vou ler isso depois. Ou, sei lá, algum colega. Estou supondo que ela sabe essa informação e está mantendo na cabeça. Mas concordo comigo que é mais informação para ela manter na cabeça em vez de ter uma informação explícita na frente dela, né? Para que você precisa dividir, se você executar toda a contagem dos 32.000, não equivale a 1 segundo? Então, mas eu vou dividir por 1. Ah, sim. Vou dividir por 1. Mas, querendo ou não, sempre divide, entende? Mesmo que seja por 1. É isso que eu estou dizendo. É o que eu estou discutindo aqui. É default porque esse registrador específico inicializa os bits com 0. Mas isso implica, se eu não falar nada aqui, implica que quem está lendo isso sabe dessa informação. E essa informação não está no código. Essa informação, é isso que eu estou chamando de informação lateral, entende? Tá? Eu tendo a pecar por ser mais
pedante, né, que a gente chama ali, tá? Tipo, mais verboso. Eu escrevo a informação que está implícita, mas eu prefiro ver a informação na minha frente. Então, vamos lá. Então, é ID 0. E cadê aquele outro lá? Calma. Não são dois divisores? Onde é que está o outro? Calma, vamos por partes aqui. Eu estou vendo aqui, ó, ID e DX. O ID eu estou vendo que está no CTL. O IDX está onde? Hã? Ó, eu estou vendo o ID aqui e eu não estou vendo esse IDX. Ah, tá aqui. Não, TA e DX. Ah, tá. Então é outro lugar, certo? Então, peraí. Então aqui é ID 0. Tem outro registrador que chama... TAX0. Ué, mas não tem ele aqui? Ah, ele tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, certo? Esse aqui eu vou deixar... Ah, não, eu vou fazer explicitamente, cara. Eu não gosto de deixar nada no implícito, tá? Porque ele é inicializado com 0, esses bits aqui, mas eu não... Ah, enfim, como é que é o nome dele? TA0 EX0 é igual a TAIDX0, que é para dividir por 1. Volta no CTL... Aqui, né? Aí, no modo, eu vou setar eu vou setar primeiro como continuous time, aí a gente vai ver, se ficar muito lento a gente faz up mode e bota alguma coisa aqui, tá? Pelo menos para eu ver ele ligar, né? Eu quero começar a ver a coisa funcionando. Então, MC 012. Inclusive, tá, assim, ó, normalmente quando eu faço isso, eu vou identando assim e eu vou comentando do lado de cá o que está acontecendo, tá? Mas, ops. MC2. Aí o TA clear é para zerar o timer, né? Vale a pena zerar o timer na inicialização. Oi? Não, ele tá, é um bit no mesmo registrador, né? Ele aqui, ó. Aí eu tenho um cara para habilitar interrupções. TA, como é que é? IE. Para habilitar as interrupções. Certo? Todo mundo ok? Em princípio, vamos fazendo a coisa aqui. Em princípio, na hora que ele terminar de contar, ele vai setar essa flag aqui. Então eu não preciso, num primeiro momento da interrupção, posso ficar observando essa flag, certo? Porque aí eu consigo já ver se a configuração do timer está tipo ok antes de eu fazer a rotina de tratamento de interrupção. Que normalmente é uma complicação para debugar, né? Tá? Então, em princípio, isso aqui liga o timer, tá? E aí, em vez de while 1, eu posso fazer enquanto tá IFG for... Isso não é melhor você fazer dentro do while. Dentro do while, é isso que eu tô pensando. Fazer um if, né? Não, um while mesmo. Um while? Fazer um while, esperar a flag subir. Você fica verificando a flag, você fica ali dentro do while, esperando a flag soltar, aí você passa para o próximo estado. Pode ser. Enquanto TA0 CTL, aí eu quero separar só aquela flag. Não, CTL, calma. A flag de interrupção está aqui. A flag de interrupção está nesse registrador. É esse bit que eu quero ler. Porque essa interrupção do TA e E que você está habilitando vai ser quando o computador chegar no máximo. Isso. Então, na hora que ele descer, ele não vai interromper, né? Quando ele chegar no zero de novo. Só quando ele chegar no máximo.
quando chegar no máximo. Aqui tá eu estou botando Continuous Mode por enquanto. Aí, Continuous Mode, em algum lugar aqui tem uma figurinha mostrando o Continuous Mode, é assim, né? Ó, vai, quando chegar lá ele zera e começa de novo. Do jeito que eu estou fazendo, eu quero aquela flag de interrupção vai ser 1 quando ele terminar essa contagem aqui e voltar. Então, como é que eu leio aqui? Eu quero pegar esse cara, zerar todos os bits, exceto aquele 1 ali. Como é que eu faço isso? Faz um end? Com o quê? Com aquele cara, né? TA e FG. Só isso, né? Aí vai ficar preso enquanto ela não for setada. Aí quando ela for setada, ele passa pro próximo. Calma, eu tô pensando. Eu tô pegando o TA0CTL, fazendo um E com uma coisa que é 00001, então vai zerar todos os bits exceto aquele, e aquele vai copiar, certo? Com o E. Aí eu quero ficar aqui parado enquanto isso for 0. Em C, 0 é falso e qualquer coisa não 0 é verdadeiro, né? Então eu posso dizer, em vez de igual a 0, é mais comum a gente escrever assim. Parece certo isso? Hã? Parece. Vamos. Oi? Não entendi. Tira o timer de software, delay de software. Ah, eu não preciso mais disso, né? Eu não preciso mais disso, porque em princípio o timer tô olhando só o timer para contar o tempo. Não tinha o quê? Ó. Tá no amarelo. Ele mudou lá em algum momento, tá? Mas é porque eu acho que o tempo tá muito longo agora. Ele começou só com vermelho, que vocês não viram, mas eu vi. Mas... professor, porque ele não tá zerando a flag. Tem que zerar. Eu tenho que zerar a flag? Eu tenho que zerar a flag? Ah, eu tenho que zerar a flag, porque essa flag é zerar automático quando eu atendo a interrupção, mas eu não tô atendendo essa interrupção, né? Que melequinha, hein? Ai. Então vamos lá. Se eu sair do while, quer dizer que eu preciso zerar essa flag, né? Então eu preciso fazer ZA0CTL. Como é que eu zero aquela flag? Sem bagunçar o resto dos... E com isso aqui. É isso? Não, é igual. E é isso? Vocês estão bons já, ó. Ó, tá apagado, tá? Antes de eu começar a rodar. O que foi que tá apagado, tá? Aí foi pro vermelho, foi pro verde, foi pro amarelo, foi pro vermelho. Parece bom, né? Eu não sei quanto tempo tá, mas assim, eu não vou ficar me atentando aqui com o detalhe de calcular esse tempo, tá? Deve estar mais ou menos um segundo, não sei. Mas o correto é eu ir lá no datasheet, ver quanto que é o A-clock, estimar esse tempo, ver mais certinho, né? Fazer a conta mesmo. Mas eu estou confiando na palavra de vocês, eu não sei. Eu não me recordo mais. Tá? Mas assim, vamos lá, vamos seguir. A gente está vendo que está rodando, está funcionando, certo? Vamos lá, vamos por partes. Eventualmente a gente vai querer jogar tudo isso numa função de setup timer, sei lá, alguma coisa assim, tá? Tipo, agora eu quero fazer, em vez de ficar fazendo polling aqui nessa flag, eu quero fazer uma interrupção. Tá? Então vamos lá. Para fazer a interrupção eu faço pragma vector. Como é que é o nome do vetor desse diabo? Hã?
Assim? Isso. Não. Timer 0, underline A0. É o 0 depois do vector. Isso. Underline vector. Underline o quê? Vector. Assim? Tem certeza? Absoluta? Rapaz. Certeza absoluta. Eu não sei qual documento isso está escrito, eu nunca encontrei. Calma, rapidão, deixa eu mostrar, porque eu nunca decoro, eu sempre faço a mesma coisa. Eu abro esse arquivo aqui, lá no finalzinho, tem os nomes aqui, ó, dos vetores de interrupção, tá? Timer 0 a 0 vector. É esse aqui que a gente está usando, certo? Oi? Isso eu nunca vi. Como é que é? Botar 53? Assim? E o que? E da onde saiu esse 53? Volta naquela pasta. Não, essa parte eu tô vendo, mas tipo assim, eu quero saber onde é que tá no documento um número que eu falo assim, é o 53. Geralmente vai estar documentado na prioridade. Tá, não é nenhum desses aqui. Então, talvez seja 5529. Então, aqui, ó, na tabela do 5529. 53 é esse aqui mesmo. Agora, hoje eu aprendi uma coisa nova. Eu nunca mais vou ficar procurando aqueles nomes. Como é que é o nome dessa coisa aqui? TA0 interrupt. Pragma, vector, blá, blá, blá. Aí eu faço interrupt, certo? Hã? 2 underlines. O que mais? Aí faz uma função normal, é isso? Então vou fazer a função chamada TA0 IRQ. Tem que ser void também. E aí eu faço alguma coisa aqui, certo? Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar um global aqui. Unsigned char sync igual a 0. Do lado de fora. Esse sync, ele é visível em todo o escopo. Então, aqui, ó, na hora que eu atender essa interrupção, eu vou fazer sync igual a 1. Quando eu estou atendendo a interrupção, eu não preciso zerar a flags que ele vai resolver sozinho, certo? Aqui, do jeito que está aqui, eu posso fazer enquanto não for sync, certo? Na hora que eu entrar, eu falo sync igual a 0. Normalmente o bom é fazer isso como sendo a última coisa que acontece. Porque eventualmente pode acontecer alguma coisa errada aqui, sei lá, e aí eu não perco essa informação, mas era melhor fazer um tratamento melhor de erro se for o caso, mas vou deixar assim. E aqui eu preciso habilitar as interrupções globais, né? Tá? E aí eu posso fazer isso via include intrinsic ou intrinsics. Intrinsics. Aí lá dentro tem
umas funções que é para mexer nos registradores de status, não sei o que, você vê o stack pointer, blá, 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 tá? Mas, principalmente para mim, tem essa aqui, ó, enable interrupt. Normalmente, a melhor coisa que você faz isso é a última coisa depois do seu setup. Logo antes de entrar nesse loop aqui, em princípio, isso deveria funcionar, certo? Todo mundo comigo? Veremos. Ó, tá apagado. Vermelho. A gente já viu que não tá, tem alguma coisa errada, né? Hã? O que está de errado? O que pode estar errado? Ó, ficou preso no vermelho. Calma, como é que você poderia descobrir? Ó, lembra aquela coisa que eu falei ali? Eu sei uma informação, ó, tá preso no vermelho. Quer dizer que eu não estou mudando de estado, né? Eu não estou mudando de estado, claramente. Essa informação eu tenho, tá? Então vamos tentar descobrir agora por que eu não estou mudando de estado. Porque olha só, quando é que eu mudo de estado? Aqui, certo? Se eu não estou mudando de estado, quer dizer que eu não estou superando esse while, né? Eu estou preso aqui. Porque eu entro neste e eu estou preso aqui e nunca estou mudando de estado. Lembra que eu inicializo o vermelho e eu ligo a luz vermelha aqui fora. Ó. Eu ligo a luz vermelha. Então até aqui ele está vindo, com certeza. Até aqui está indo, com certeza. Só que eu estou preso aqui. Quer dizer que esse sync não está atualizando, né? Vocês concordam comigo? Então tá bom, então vamos lá. Qual que é o problema aqui? Hã? Será que eu estou entrando aqui? Essa é a primeira pergunta, né? Será que eu estou entrando na interrupção? Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um breakpoint lá dentro da interrupção e vou deixar o negócio rodar. Porque ele, em algum momento, deveria parar o programa e entrar aqui, né? Então vamos checar. Aí agora é fazer a investigação, tá? Vamos ver primeiro se ele está entrando na interrupção. Porque eu começo com 0 e eu não estou vendo virar 1, né? Porque se ficasse 1 ali, ele sairia daquele while, né? Então vou deixar rodar, ó. Aparentemente não está entrando na interrupção, né? Hã? Será que se fizer lá no while? Não, calma. Vocês estão vendo que não está entrando na interrupção? Esquece aquele while agora. Tipo assim. Vamos investigar o que está acontecendo aqui. Minha primeira tese era, será que eu estou entrando na interrupção? Eu botei um breakpoint lá na rotina de tratamento de interrupção, botei o programa para rodar e eu estou vendo que ele não está entrando. Era para estar entrando. Pelo intervalo que a gente viu antes, era para estar entrando. Tá? Então a pergunta é, não está entrando na rotina de tratamento de interrupção. A pergunta é, por quê? Você não pode ver no debugger se ele seta a flag de entrar na interrupção? Como assim? Muda 53 para 52. Esse roda. Porque a gente é burro mesmo, né? A gente é burro mesmo, né? Você já matou a parada. Vamos lá. Mas vocês viram que meio que o processo de encontrar informação. Vou revisar. A gente viu a coisa parada e a gente já sabia que era a máquina de Moore. Por isso que eu perguntei. A gente já sabia que era a máquina de Moore. A gente olhou e falou, se está preso no vermelho é porque não está mudando de estado. Porque se estivesse mudando de estado eu estaria vendo, ou pelo menos eu acredito que eu estaria vendo, mudar a coisa do lado de fora. Certo? Então, a minha primeira hipótese de coisa errada é, não estou mudando de estado. Quando que eu mudo de estado? Aqui. Quer dizer que esse while eu estou ficando preso. Tá, mas por que eu estou preso no while? Se eu inicializo o sync com 0, olha só, com 0, ele vai entrar aqui, 0, não 0 é verdadeiro, ele vai ficar preso. Qual é o único lugar do meu programa onde faz esse sync virar 1 e aí o não 1 vira 0, tá? É aqui. Quer dizer que eu não estou entrando aqui.
Aí por isso que eu botei o breakpoint e botei para rodar. A gente viu que não está entrando na rotina de tratamento de interrupção mesmo. Aí a pergunta passa a ser, por que não está entrando nessa rotina de tratamento de interrupção? Tá? Eu ia fazer eu ia verificar os bits aqui primeiro e tal, não sei o quê. Só que o colega aqui já matou. É porque a gente fez uma rotina de tratamento de interrupção que atende outra interrupção e não a que a gente quer atender. Porque de fato eu misinterpreted aqui, sei lá, interpretei errado aqui, porque tá 0, aí eu olhei e falei, isso aqui então é 53, eu fui na de vocês. Tá? Mas não é essa interrupção que eu quero atender, eu quero atender essa daqui, ó, do IFG. Não é desses bits aqui, é desse bit aqui que eu quero atender, então é a 52. Então, aqui tem que ser 52. Certo? Então vamos rodar e ver. Porque se você está usando outro vetor, você é obrigado a ler o vetor, senão ele não zera a flag automática. A gente vai ver agora. Uma coisa de cada vez. Resolve um problema, se não estiver funcionando ainda, a gente olha e fala, tá bom. Mas, porque agora tem um breakpoint lá na rotina de tratamento de interrupção. Eu espero ver entrar na rotina de tratamento de interrupção, não espero ver o programa correto ainda. Entendeu? Qual é o problema que eu estou tentando resolver agora, neste momento? Entrar na rotina de tratamento de interrupção. Só que isso você geraria, você está resolvendo um bug, mas você geraria um bug logo em seguida. Primeiro você resolve o problema que você está, foco laser, assim, ó, mira laser no problema. Qual é o meu problema neste momento? Não estou entrando na rotina de tratamento de interrupção. O que eu tenho que fazer? Fazer o programa entrar na rotina de tratamento de interrupção. Se isso resolve o problema do programa? Não sei, mas esse problema, se eu não resolver, não tem programa. Percebeu? Então resolve esse problema e não pense em nenhum outro. Tá? Isso também é uma coisa assim de... Precisa de uma certa experiência para você focar isso, porque normalmente pessoa menos experiente tende a ficar preocupada com muitos problemas ao mesmo tempo. Entendeu? Aí isso dificulta muito você ir resolvendo esses problemas. Resolve um de cada vez. Eu espero entrar na rotina de tratamento de interrupção em algum momento, tá? Ó, entrou. Isso quer dizer que agora eu resolvi um problema. O software está certo? Não sei. Eu vou tirar esse breakpoint daqui e vou deixar ele rodar e ver se está o comportamento que eu quero. Tirei o breakpoint daqui, deixei rodar. Então, olha lá. Está preso no vermelho ainda, certo? Deixa eu dar um pause aqui. Ele continua entrando na rotina de tratamento de interrupção, vocês estão vendo, né? Só que ele não está esperando o tempo da coisa. Então, quer dizer, aí a minha hipótese passa a ser essa. Ele levantou a flag da interrupção, entrou a primeira vez e não abaixou essa flag mais, né? Que eu estava supondo que era automático. Então, não é automático. É só anterior que é automático, porque o vetor é específico para aquele count compare. Como esse é um vetor, ele tem 4, ele quer que você leia para saber qual dessas interrupções foi jogada. Isso quer dizer que aqui eu preciso fazer TA, CTL... Não. Pode botar TA, 0 e V. TA, 0 e V? Como assim? Porque isso aí seria a flag dos vetores. Aí você ia saber qual dos vetores você foi ele. Só que você lê ele uma vez, ele zera todos. Todas as interrupções. Mas para ler ele, basta fazer isso? Exatamente. Repete. Você só precisa ler ele. No momento que você lê, o MSP vai zerar todas as flags. De todos os... Calma, mas isso aqui lê? Agora aprendi uma coisa nova. Vocês já estão melhor do que eu nisso aqui, né? Vamos tirar esse breakpoint aqui. Vocês já estão melhores que eu, velho, porque eu estou bem enferrujado nisso aqui. Tá vermelho, agora foi por verde, agora está no amarelo. Então, beleza. Então, tá melhor, né? Tem tempo? Então tem, vamos lá. Isso daqui, eu quero tirar daqui e botar numa função void setup timer. Aí o ideal era eu fazer o mesmo rolê, né? De passar essas informações igual a gente fez com LED. Não, é porque eu estaria fazendo esse setup timer, tem vários timers lá dentro, né? Aí eu podia estar querendo falar assim,
Faz o setup desse timer aqui para mim, igual eu fiz com os LEDs. Mas por conta do tempo, eu vou só largar assim. Mas vocês já entenderam. Vocês já entenderam o que seria bom de fazer com esse setup timer, tá? Tipo, generalizar ele para passar qual é o timer que tem que ser inicializado. Eventualmente você passar algumas informações e calcular lá dentro, por exemplo, passar para ele o tempo que você quer e lá dentro calcular o que tem que acontecer com as flags, tá? Seria mais interessante. Eu iria um pouco nesse caminho. Mas pelo menos aqui já fica um pouco mais bonitinho. O que mais que eu preciso fazer aqui agora? O que eu estou querendo ainda? Pegar o input do botão. Antes eu queria controlar o tempo de cada estado. Cada estado tem um tempo diferente. Porque aqui por enquanto estão todos eles no tempo do timer. Então eu queria fazer alguma coisa assim. Eu tenho um state T. Hã? Eu não quero fazer isso. Vamos por partes. Eu quero que a interrupção faça o mínimo possível. No caso ali simplesmente fale para mim que aconteceu uma interrupção. Aí eu volto pro meu programa e faço alguma coisa. Calma, vamos por partes. Calma. Eu estou pensando na solução mais simples ainda. Tipo, pode ter outras coisas melhores. Mas eu estou pensando em fazer uma struct que eu vou fazer como se eu colasse junto com o vermelho o tempo que eu quero do vermelho. E o do verde, o tempo do verde. Alguma coisa assim, ó. Por que você só não coloca o valor do vermelho do tempo que ele Como é que é? demora? Porque eu quero mudar esse valor. Eu quero de alguma forma incrementar ou decrementar. Estou pensando ainda. Mas o valor você não vai colocar no timer? Não, em princípio não quero botar nada no timer. Eu quero deixar o timer fixo, ele sempre conta a mesma coisa. Aí ele interrompe e eu vou lá A minha ideia é, em vez de fazer igual a 1, eu fazer um mais igual a 1. E ficar incrementando ele. E aí do lado de fora eu testar aqui. Tá, eu tô nesse... O next state, receber o sync, receber o state atual, só que no state atual tem informação de quanto tem em cada um daqueles estados, quanto tempo ele tem que ficar. Aí lá dentro eu comparo o sync com ele. Tá entendendo a ideia que eu tô pensando? Estou pensando em outra coisa. Hã? Eu estava pensando que você poderia colocar o tempo de cada um naquele registrador que você muda o modo do timer para bater no registrador e voltar a zero. E aí você coloca o tempo, quando você muda para aquele estado, você coloca o tempo que você quer para aquele estado no registrador. Pode ser uma solução, mas eu estou tentando fazer uma coisa mais no software do que mexer com hardware. Jogar os problemas todos para o software e não para o hardware, entende? Mas é uma opção de design que eu estou fazendo aqui on the fly com vocês. Não estou dizendo que é a melhor solução, nem que tem que fazer assim e tal. Ó, o state eu quero que tenha. Eu renomeei o state T para state E. Acho que esse nome não tá bom, mas enfim. Aí o state T agora vai ser uma struct que tem um state E tá muito ruim esses nomes, tá? Tem muito state. Acho que antes, só para não dar problema depois de compilar, é trocar todos os states T's anteriores para state E. Vamos por partes, que tipo assim, como eu sei que o compilador vai apitar, ele me ajuda a ir arrumando isso. Normalmente eu não me preocupo. Normalmente eu me preocupo, escreve a parada e eu sei que eu quebrei a porra toda e o compilador vai me ajudar a consertar.
Isso aí é bom o compilador dar um monte de warning e um monte de erro mesmo. Que aí você vai consertando, ele fala, aqui tá com erro, aqui tá com erro. Em vez de eu ficar consertando um monte de erro no começo, entende? Acho que melhor que state E seria chamar de color. Color. Não sei, mas state é Tanto state. Tá ruim. Color state. Por que você não coloca state e não? Hã? State e não, mesmo. Porque fica menos Eu tô tranquilo. preferindo assim também. State e não T. T é de tipo, tá? Assim, Não, entendi. eu faço isso para me lembrar que eu tô declarando tipo. Então isso aqui virou um state e não T. Tem um state mesmo aqui dentro e light state. Não é melhor um light state, não. É porque, querendo ou não, state é num. pode ser. Light state. Não, vou chamar de light T. Pode ser. Aí eu preciso de um tempo. Eu vou modelar com unsigned int, mas melhor é criar um tipo para chamar de tempo. Tá. Unsigned int time. Pode ser? Pode ser? Vamos por partes. Aí o que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Você tem que trocar os tipos agora, né? Cara, vamos por partes, espera aí. Vamos por partes. O next state, eu quero receber o estado atual e o unsigned int do sync. Tem que mudar o state D para light D. Não, eu quero receber o estado. O estado é struct mesmo. Eu quero receber isso aqui agora. Por isso que eu renomeei ela para ser isso aqui. E se declarasse uma variável global count para contar, sei lá, quantas vezes teve a... É o sync. sincronia? É o sync. Tá, porque ele só vai para 0 e 1. Então, eu vou mudar a lógica dele para ele ir começar em 0 e ficar incrementando. E aí, na hora que eu eventualmente usar ele, eu zero ele. A vermelho, sei lá, cabe 3 vezes. Inclusive, como eu preciso zerar ele, o ideal talvez fosse fazer aqui dentro. Então, um ponteiro para unsigned para sync, para eu poder zerar esse sync aqui dentro. Eu não sei dizer se é a melhor coisa a fazer, porque tá vendo? Calma. Vamos pensando. Se eu passar um ponteiro, isso me dá o poder de zerar o sync aqui dentro. Só que isso é um efeito colateral que eu estou tentando evitar nessa função. Não vou fazer isso não, vou deixar aqui. E eu faço a função só fazer o calcular o próximo estado e pronto. Então vamos lá, calma. Aqui tem que mudar esse menu de lights, né? Vamos por partes. Mas principalmente aqui, ó, next state está recebendo um unsigned int. Está recebendo sync. Está recebendo sync, certo? Aí vamos lá. Eu tenho uma coisa que chama state aqui dentro, que agora é um enum, tá? Eu quero extrair disso o enum para eu poder ter essa lógica do switch aqui. Como é que eu faço isso? Como é que era o nome do enum que ficou? Light T. Por que você só não passa o light D? Calma. Calma, presta atenção comigo. Eu quero executar essa lógica aqui se o sync for maior ou igual do que o tempo que está guardado no state atual. Certo? E o state tem o enum, que é a luz, e o tempo, que eu quero comparar. Então eu quero fazer assim, ó. If sync for maior ou igual, quer dizer que já aconteceu os eventos de sincronias todos que eu estou esperando. Se isso sync for maior ou igual que state ponto
time é para eu fazer essa lógica aqui. Calma que essa lógica ainda está errada. Se isso não aconteceu, é para eu retornar o próprio state que eu recebi lá de fora. Meio que não muda nada. Não é para mudar de estado. Tudo bem? Agora, a lógica de mudar de estado. Ó, tá? A lógica de mudar de estado. Eu não posso mais retornar só green, porque eu tenho que retornar o state. O state agora tem um time junto. Certo? Então aqui eu preciso retornar uma struct. E aqui eu preciso fazer state.light, não é esse o nome? Comparar a enum do estado atual. Aí se for vermelho, é para eu fazer uma nova que tem o verde. Tá? Uma nova que tem o verde. Se for amarelo, é para fazer uma nova que tem o amarelo e por aí, sei lá, se for verde, fazer uma nova que tem o amarelo e aí por diante, tá? Só que eu quero pré-definir essas coisas, igual eu fiz com os LEDs. Eu quero pré-definir essas coisas aqui. Eu quero fazer alguma coisa assim, ó. Sim. E como vai fazer para zerar o sync? O sync eu vou zerar do lado de fora. Vamos lá, por partes. Um problema de cada vez. LED red tem... Como é que era o nome do struct? Light e time. Então, light é red. E quanto tempo a gente quer no red? Eu vou botar pouquinho. 3 syncs, pode ser? Dá mais ou menos 3 segundos. Essa é mais ou menos o que eu quero que aconteça. Opa, aqui não é LED red, aqui é state red, né? E aqui é um state T. Aí eu preciso fazer um desse aqui para o verde. O verde é verde. Quanto tempo a gente quer no verde? 5 segundos. 5 sincronias. Aqui não é segundos, é em tempo do 5 vezes o timer rodar o tempo dele, tá? E o yellow, aqui tem que ser yellow e, sei lá, 1, pode ser? Maior, 1. Sei lá, deixa assim. Então aqui agora eu tenho constantes que estão no global porque eu posso usar. Então se for red é para retornar state green. Se for green é para retornar state yellow. Se for yellow é para retornar state red. Eita, diacho. Esse aqui é do switch, esse aqui é do if. Agora, esse aqui não é um reachable, não. Isso aqui agora é importantíssimo. Que é o não é para mudar de estado, porque não chegou a hora de mudar de estado. Essas coisas de LED não vai mexer, né? Não vai mudar. O manage lights está chegando um state que eu preciso ler o light lá de dentro do state. Eu pego o state, extraio o light, aí isso aqui continua funcionando como já estava antes, não preciso mais mexer, certo? O manage light está recebendo state, como nada aconteceu. Para trás aqui nada mudou também. O setup timer está ok. Pronto, agora aqui, vamos lá. Aqui. Porque aqui eu não posso inicializar com red, eu tenho que iniciar com state red. State red. Manage lights state. Blá, blá, blá. Teoricamente, isso deveria funcionar. Aliás, não, ainda não. Porque aqui eu preciso incrementar o sync.
ele está sendo inicializado com 0 aqui, ó, no escopo global, porque eu preciso dele visível lá fora, lá na interrupção. Aí esse while not sync, deixa aí por enquanto. Aí olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Muda de estado, eu preciso passar o sync, o estado atual e o sync, ele calcula o novo estado, ele, mesmo que seja o mesmo estado que eu estou agora. Ele mexe nas luzes. O sync não era ponteiro, passava a ponteira do sync. Como é que é? Não estava passando a ponteira do sync. Não, estou passando o sync mesmo. Porque eu pensei em passar o ponteiro do sync para eu zerar o sync aqui dentro. Mas eu não quero fazer... Como essa função aqui recebe estado e devolve estado, eu estou fazendo uma função pura, ela não tem efeito colateral. Se eu passar o ponteiro e zerar o ponteiro aqui dentro, a minha função faz duas coisas em vez de uma. Ela, em vez de calcular o próximo estado, ela calcula o próximo estado e gerencia o sync. Eu não quero que ela faça isso, quero que ela faça uma coisa só. Aí eu estou cuidando do sync aqui fora, ó. Mas aí vai zerar assim toda hora, não vai incrementar. Se eu colocar no if, vai colocar if, o state Vai zerar o sync toda vez que mudar de estado. Eu vou fazer um if aqui, eu colocaria esse if numa função, tá? Mas em essência então se o sync for maior ou igual ao state.time, é para eu zerar o sync. Mas isso aqui merece uma função só para ela, tá? Até porque isso aqui, esse check aqui, acontece aqui dentro também, né? Acontece aqui em algum outro lugar. Aqui, né? Isso aí merece uma função. Hã? Você já vai ter trocado de estado aí no final. tinha que colocar isso tudo dentro do if. Então, eu preciso botar, como é que é? Aqui, né? Se você colocar pra cima, você zera o sync antes de passar ele pra baixo. Por trocar de estado. Se trocar antes de mudar o estado. Puta, vocês estão certos. Eu tenho que testar isso aqui. Nossa, isso aqui merece uma função. Isso aqui tem que estar dentro de uma função. Não faz mais sentido a gente só aceitar o efeito colateral. Às vezes faz. Mas aí é o... Vamos lá, ó. Se o sync for maior do que... Aí, exato, tipo assim... Aí eu vou fazer uma... Não é gambiarra. Eu vou fazer uma coisa que um programador C faria mesmo. Só que como eu sou programador Haskell antes de programador C, eu tô me odiando por isso. Que é passar o endereço do sync aqui. Receber um ponteiro para o sync aqui. Se eu mexer no estado... Opa, peraí. Se eu mexer no estado, eu zero o sync... Mexo no estado. E aí retorno, mexo no estado. Não, tem que ser assim, né? Quê? Você funciona o sync daí e deixar só uma comparação lá fora, fica mais fácil, né? Que se o sync for maior que o drive, aí sim você calcula o próximo estado e faz essa alteração. Aí fica muito mais fácil. Agora eu já fiz tanta merda que vai ficar assim. Eu deveria ter deixado a função, essa daqui como estava antes, e gerenciado o sync do lado de fora, em outra coisa. Só que eu me afobei e meu tempo está acabando. Então, vou deixar assim. Eu quero ver funcionar. Não tá. O que está funcionando aqui? Cadê o erro? Declarations incompatible, blá blá blá. Ah, tá. Porque Não. Porque aqui tem que ser isso aqui. Eu não sei porque eu botei isso aqui. Reza pra funcionar, hein? Como dever de casa. Hã? Senão fica como dever de casa.
Senão o dever de casa é exatamente esse. Senão o dever de casa é debugar isso e fazer funcionar. Vamos lá. Ó, tá vermelho. Foi pro verde. Vamos lá. É para ficar um tempo no verde, né? É porque tem a ver com a hora que a gente inicializou o timer. Foi pro amarelo. Foi pro vermelho. Ou parece que tá ok, né? Ó, agora é para ficar um tempo no vermelho. Um bom tempo, né? Foi pro verde. Parece que tá fazendo o que a gente gostaria, né? Mexendo nos tempos, certo? Não foi o software mais bonito da minha vida, mas tudo bem. Porque aí, por que eu fiz essa trabalheira toda, tá? Porque aí, para mexer para configurar o semáforo agora, eu mudo esses números e eu não preciso mexer em mais nada do programa. Tá vendo? Estou tentando separar os problemas e entre as configurações, tá? Em variáveis e em estruturas que estão separadas do resto do código. O resto do código todo funciona independente de quantos são esses números aqui. Independente mais ou menos, mas assim. Eu não quero que o resto do programa veja esses números específicos aqui. Eu não quero nunca lidar com eles, exceto aqui. Tá? Mesma coisa para os LEDs, mesma coisa para o state. E aí as funções que a gente foi escrevendo, ó, repare, elas não lidam com números específicos, né? Tipo, ela só olha e fala, aconteceu tal condição? Tal condição foi verdadeira? Agora, quanto que é esse time aqui? Tá vendo? Depende de cada semáforo. Aí eu mexo lá no semáforo, tipo, como se eu tivesse até em algum momento eu chegaria ao cúmulo de ter um ponto H com essas definições todas, e eu só carrego esse ponto H, porque aí esse ponto H vira um arquivo de configuração. Onde eu crio umas constantes, sacou? Só crio umas constantes lá, com os nomes, com os números, e aí o meu programa compila isso, compila com todos os números, tudo correto já, tudo ok. Eu quero mexer quero configurar a temporização diferente. Eu vou lá no ponto H, mexo os números, compilo de novo, não mexo no código, nada no código, isso na lógica. Tá? Esse é o que a gente está tentando caminhar. Todo mundo bem? Mas deu para dar uma boa revisada, né? Principalmente essa coisa de scope e tal, não sei o quê. Né? Terça-feira que vem, então, tem a prova. Não me perguntem como é que vai ser a prova, porque eu não sei ainda. Tá? Na mesma linha da primeira prova. Tá? E bom feriado, não, bom final de semana para vocês. Até terça-feira.